Nada que a gente faz parece ser o bastante. Trabalhamos mais, mostramos mais, corremos mais. E mesmo assim, algo continua faltando. Vivemos cercados de conforto, tecnologia e liberdade, mas nunca estivemos tão cansados, tão ansiosos, tão sozinhos. Como é possível ter tudo e ainda se sentir vazio? Por que a geração com mais escolhas da história é também a que mais sofre por dentro? Existe algo de errado na forma como estamos buscando a felicidade. E o problema talvez não esteja no mundo, mas no espelho. Antes de entender o que o mundo faz com a gente, precisamos encarar uma verdade difícil. Nós mesmos estamos nos sabotando. Nada que a gente faz parece ser o bastante. Trabalhamos mais, viajamos mais, postamos mais e, ainda assim, a sensação é de falta. Falta algo que não sabemos nomear. Homens e mulheres, jovens e adultos, todos tentando preencher um buraco invisível que cresce quanto mais tentamos tapá-lo. Vivemos a era com mais conforto, tecnologia e oportunidades da história humana, mas também é a era com mais ansiedade, depressão e solidão. Por que, afinal, estamos todos infelizes? Hoje, a resposta não vem de um manual de autoajuda. Ela vem de observar o mundo real, o modo como pensamos, desejamos e nos relacionamos. Mas antes de entender o que o mundo faz conosco, precisamos entender o que fazemos com nós mesmos. Desde criança, somos ensinados a buscar a felicidade como um troféu, um estado permanente de plenitude que, se não alcançamos, significa que falhamos. Mas a felicidade nunca foi um destino. Ela sempre foi um estado momentâneo, um sopro. Quando transformamos isso em meta de vida, criamos o primeiro veneno emocional, a expectativa permanente de estar bem. Essa expectativa vira uma lente de frustração. Se eu conseguir aquele emprego, vou ser feliz. Se eu achar a pessoa certa, vou ser feliz. Se eu tiver dinheiro, reconhecimento, liberdade. Mas quando conseguimos, a alegria dura pouco. O cérebro volta a buscar a próxima conquista. E assim, sem perceber, entramos no ciclo da infelicidade moderna. Conquistar, comemorar, esvaziar. E quando o vazio aparece, em vez de olhar para dentro, olhamos para o lado. E é aí que começa o segundo veneno. O segundo veneno vem de um espelho que nunca existiu em outras épocas. A comparação social constante. As redes sociais transformaram a vida de todo mundo em vitrine. De repente, o que antes era privado virou um campeonato de felicidade. A comparação é silenciosa, mas brutal. Ele tem um corpo melhor, ela viaja mais, eles parecem tão apaixonados. A cada rolagem de tela, o cérebro registra uma mensagem: eu estou ficando para trás. E o problema é que a mente não distingue realidade de performance. O que vemos como felicidade dos outros, na verdade, é apenas a edição do que eles querem mostrar. O resultado é uma cultura em que ninguém vive de verdade, apenas atua bem o suficiente para parecer feliz. E quando tudo vira aparência, o que sobra é cobrança, o terceiro veneno da era moderna. Hoje, o valor de uma pessoa parece estar ligado ao quanto ela produz e ao quanto ela é vista. É a era da visibilidade. Quem não aparece, não existe. E quando tudo vira métrica, likes, engajamento, resultados, a vida se torna uma empresa que nunca fecha. Dormimos pensando em produtividade. Acordamos com culpa por não estar rendendo o suficiente. Homens são pressionados a provar valor através de sucesso e status. Mulheres são pressionadas a equilibrar beleza, carreira e vida emocional impecável. O que deveria ser diversidade de escolhas virou uma corrida de autoafirmação sem linha de chegada. E quanto mais corremos, mais longe da felicidade ficamos. E, no meio dessa corrida, o amor, que deveria ser abrigo, se transforma em mais uma maratona impossível. As relações também foram contaminadas por essa cultura de desempenho. Antes, amar era construir.
Hoje é comparar. Vivemos sob a ilusão de que existe uma pessoa perfeita, um relacionamento sem falhas, um amor que cura tudo. Mas ninguém fala sobre o que vem depois do encantamento. A convivência real. Homens reclamam de não serem reconhecidos, mulheres se sentem sobrecarregadas, ambos se olham como adversários, tentando vencer uma discussão, em vez de entender uma dor. A infelicidade nas relações modernas não é falta de amor, é excesso de expectativas. Esperamos que o outro nos salve de nós mesmos, e isso é um fardo que nenhum ser humano pode carregar. E esse peso emocional não nasceu do nada. Ele é herança, um código antigo que continua rodando dentro de nós. Carregamos programas antigos disfarçados de liberdade moderna. Desde pequenos vimos pais estressados, adultos infelizes, famílias exaustas. E crescemos acreditando que a vida é isso: correr, conseguir e reclamar. Agora somos uma geração que tenta consertar a alma com produtividade e dopamina digital. Homens crescem com medo de parecer fracos. Mulheres crescem com medo de parecer insuficientes. Ambos carregam culpas que não são suas, mas que moldam cada escolha e cada frustração. É por isso que muitos não reconhecem a própria felicidade quando a têm. Ela parece errada, passageira, suspeita. E quanto mais fugimos do que somos, mais nos perdemos naquilo que pretendemos ser. Quanto mais fingimos, mais infelizes nos tornamos. Fingimos gostar do trabalho, fingimos ser seguros, fingimos que tá tudo bem. A sociedade moderna premia quem disfarça bem. Mas a felicidade não nasce do disfarce. Ela nasce da coragem de ser real, mesmo que isso custe a admiração. E essa é uma escolha difícil, porque o mundo inteiro parece gritar o contrário. Seja perfeito, pareça forte, nunca mostre fraqueza. No fundo, a infelicidade é o preço que pagamos por ter esquecido quem somos. Mas existe uma saída. E ela começa com algo que ninguém gosta de ouvir: responsabilidade emocional. Ser feliz exige algo que não aprendemos: responsabilidade emocional. Entender que ninguém vai nos salvar, não o parceiro, não a fama, não o dinheiro, não o reconhecimento. A cura da infelicidade moderna começa quando paramos de terceirizá-la. Quando paramos de dizer, eu só vou estar bem se o mundo me der o que eu quero. E começamos a dizer, eu posso estar bem, mesmo que o mundo não seja perfeito. Isso não é conformismo, é maturidade emocional. A gratidão é revolucionária num mundo que ensina a reclamar. A simplicidade é subversiva num sistema que lucra com o vazio. A solução não está em ter mais, mas em precisar de menos. E quando paramos de buscar prazer o tempo todo, descobrimos algo muito mais poderoso: o sentido. Há um segredo que poucos entendem. A vida não é sobre ser feliz o tempo todo, é sobre ter sentido. Quem vive em busca de sensações, vive na superfície. Quem vive em busca de significado, cria raízes. O sentido vem de 3 coisas: contribuir para algo maior que você, ter relações sinceras, mesmo imperfeitas, e aceitar que a dor faz parte do crescimento. Fugir da dor é fugir da própria transformação. E é por isso que tão poucos alcançam paz real, porque preferem o conforto da ilusão à coragem da verdade. E é justamente essa coragem de ver a verdade que nos liberta no final. Então, por que estamos todos infelizes? Porque confundimos felicidade com perfeição. Porque queremos controlar o incontrolável. Porque esperamos que o mundo se encaixe nas nossas expectativas, em vez de ajustar nossas expectativas ao mundo. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. A felicidade não é um estado permanente, é um intervalo entre 2 aprendizados. E quem aprende a aceitar esse fluxo, o movimento natural entre alegrias e quedas, descobre algo maior que a felicidade: a paz.
No fim, talvez não estejamos condenados à infelicidade. Talvez só precisemos parar de buscá-la nos lugares errados e começar a construí-la onde ela sempre esteve, dentro de nós mesmos.